Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais. Essa é a nossa 8ª aula, tá? E a gente vai concluir o assunto cisalhamento que nós começamos na aula passada, tá ok? Pessoal, a gente chegou a ver, né, a nossa equação do cisalhamento, tá? Fizemos até uma análise dimensional, né, do que sobra aqui no final, e a gente viu que sobra Newton por metro quadrado, ou Newton por milímetro quadrado, enfim, unidade de tensão, tá ok? Entendemos cada item, cada parâmetro aqui da equação, tá? A gente aprendeu como determinar a tensão ponto a ponto, né, ao longo da altura de uma seção transversal de estrutura, tá ok? Eu só queria complementar com vocês o seguinte: e ao longo da lateral, da horizontal de uma estrutura, como se comporta a tensão de cisalhamento? Tá? Então, se a gente pegar aqui uma viga qualquer, se eu já afirmar a vocês que ela tem um perfil transversal retangular, né, a gente já viu que a distribuição da tensão de cisalhamento ao longo da altura dela vai ser parabólica, tá? Essa é a distribuição da tensão de cisalhamento. Ela tem o seu valor máximo no meio, onde está a linha neutra ou fibra neutra. Lembra disso? Diferentemente da tensão diferentemente da flexão, onde ocorre o contrário, né? A flexão ela se distribui desta maneira. Ela é máxima nas extremidades e é mínima, ou melhor, ela é zero, ela é nula no meio, na fibra neutra, tá? Eu tenho tração máxima embaixo, tração máxima em cima, compressão máxima embaixo, ou vice-versa, tração máxima embaixo, compressão máxima em cima, tá? E zero na linha neutra, tá? Linha neutra ou fibra neutra, tudo bem? Tá ok? Bom, a tensão de cisalhamento, né, ela vai ter um valor zero, tá? Nulo nas suas extremidades superior e inferior. Tudo bem? Bom, visto isso, né, a gente já só estava revisando essa questão. Também existe o seguinte: imagine o seguinte, eu vou tentar desenhar um perfil transversal de uma viga aqui, e vamos dizer o seguinte, que eu quero conhecer a distribuição da tensão de cisalhamento ao longo dessa linha média horizontal aqui, ó, tá? Quando a gente trabalha nesse plano, né, ou ao longo da direção horizontal, nós vamos ter uma distribuição da tensão de cisalhamento. A gente sempre encarou ela como sendo uniforme, né? Se a gente lembrar, né, aquela parábola que nós temos aqui, ó, essa parábola que nós temos aqui, tá? A gente sabe que ela é máxima no meio, certo? Ao longo da altura, né? Ao longo dessa direção aqui, tá? Nós temos aqui um sistema cartesiano, x e y, né? Ao longo de y, a vertical, nós temos essa distribuição que eu acabei de desenhar no desenho anterior que eu apaguei, tá? Mas e ao longo da direção x ou da direção horizontal? Será que essa parábola, eu posso extrudar ela, né? Como se fosse no desenho? Será que ela tem esse comportamento exatamente igual ao longo de toda a linha horizontal? Ela não varia, será? Né? É isso que a gente vai estudar hoje também aqui, tá? Então já vou adiantar a vocês o seguinte, que a forma como essa distribuição de cisalhamento varia, ela é função basicamente da largura de uma razão, que é largura dividida pela altura, tá? Ó, vamos chamar esse cara aqui de B. Vamos chamar esse cara aqui, ó, de H, tá? Sempre que eu tiver B sobre H, por exemplo, se eu tiver uma relação de base dividido pela altura igual a meio, tá? Eu vou ter que a tensão máxima
a tensão máxima de cisalhamento, ela vai ser... Bom, deixa eu desenhar primeiro como que seria essa distribuição, tá? A tensão de cisalhamento, ao longo da linha horizontal, ela vai ter um comportamento parabólico discreto, tá? Ó, se você reparar, a tensão de cisalhamento, neste caso, contrariando a outra direção que era vertical, se vocês repararem, a tensão de cisalhamento ela é máxima nas extremidades direita e esquerda, tá? E ela é mínima no meio. Tudo bem? Só que é o seguinte, quanto que a tensão de cisalhamento máxima, que é na extremidade direita e esquerda, quanto que ela será maior com relação à tensão máxima de cisalhamento no meio? Se essa relação B sobre H for igual a meio, ou seja, se eu tiver a altura o dobro da largura, tá? Se eu tiver uma seção 10 por 20, 15 por 30, 10 por 20, assim por 15 por 30, 20 por 40, assim por diante, tá? Sempre que essa relação for metade por 1 inteiro, a minha tensão de cisalhamento máximo, ela vai ser 3% apenas. 3% maior, tá? Do que o valor que ela é menor. Tá ok? Professor, se for só 3%, a gente pode desprezar isso para efeito de dimensionamento? Sim. Na engenharia, na prática da engenharia, a gente faz isso. Tá? Isso é muito comum. Tá ok? Só que se esta relação base dividido pela altura, ela for igual a 2, olha só. Se essa relação for igual a 2, tá? Ou seja, se essa viga for mais larga do que alta, tá? Aí essa tensão máxima aqui, ela vai mudar. A tensão máxima vai ser maior, tá? Essa diferença entre a máxima e a mínima vai ser maior, tá? E aí ela vai subir aqui para algo próximo de 40%, tá, gente? 40%, tá? Professor, 40% a gente não pode desprezar isso na hora de dimensionar uma viga. Sim. Tá? Normalmente a gente despreza esse efeito da variação da tensão de cisalhamento ao longo da direção horizontal pelo seguinte: quando é que a gente vai ter uma viga com base dividido pela altura igual a 2? Ou seja, a gente vai ter aqui 40 centímetros por 20 centímetros. Normalmente você usa a viga de pé, ou seja, a altura dela é maior do que a largura, tá? Se você usar a viga deitada, aí o efeito dessa distribuição da tensão de cisalhamento, ela vai ser considerável. Aí você precisa levar isso em consideração na hora de dimensionar a sua estrutura, tá ok? Tá? Então por isso que na prática a gente despreza essa variação parabólica horizontal da tensão de cisalhamento, tá? Simplesmente pelo fato de que a base ela sempre vai ser menor do que a altura numa viga, e consideravelmente menor. Numa viga é assim que funciona. Tá? Se você pegar, para quem trabalha com estruturas de madeira, já devem ter visto isso aí na prática da engenharia. Estruturas de madeira, quando você vai comprar uma viga ou uma vigota de madeira, ela tem lá os padrões 6 por 16, 8 por 20, ou seja, a altura costuma ser 2,5 vezes a largura, tá? A altura costuma ser 2,5 vezes maior que a largura, a base, tá? Então aqui não dá nem aqueles 3% lá, dá até um pouco menos, tá? Ou seja, a gente consegue desprezar esse efeito parabólico, né, da variação da tensão ao longo da linha da direção horizontal. Legal, pessoal? Tudo bem? Um outro caso particular é o seguinte, que a gente não viu ainda, é o seguinte: a gente já sabe que ao longo de uma viga de perfil retangular, tá? Ó, faz de conta que o perfil dessa viga, eu vou fazer um corte em cima da própria vista, tá? Olha só, a gente já sabe que um perfil retangular, ele vai ter este comportamento, ó, um comportamento parabólico. A gente já viu isso, tá? A tensão de cisalhamento vale 0 nas extremidades superior e inferior e vale máximo ao longo da linha neutra, tá bom? Linha
neutra. Tudo bem? Bom, e se eu estiver lidando com uma viga I? Uma viga de perfil I, tá? Neste caso, a minha distribuição da tensão de cisalhamento, ela vai ter um comportamento um pouco diferente, tá? A minha viga agora, ela vai continuar valendo 0 nas extremidades e vai continuar tendo um comportamento parabólico aqui, ó, tá? Parabólico, tá? Só que aqui ela dá um salto, ó, ela dá um salto aqui, continua tendo o seu comportamento parabólico aqui, tá? E essa vai ser a distribuição da tensão de cisalhamento ao longo de uma viga de perfil transversal I, tá? A gente chama simplesmente de viga I, tá? Tudo bem? Professor, o que justifica esse comportamento? Muito simples. Lembra que a tensão de cisalhamento, ela é VQ por I vezes T, tá? O momento de inércia não varia, tá? De cima até lá embaixo, o momento de inércia não varia. A tensão de cisalhamento, desculpa, a força de cisalhamento, a força, Newton, quilonewton, tonelada força, kgf, a força de cisalhamento que age aqui na viga, tá? Também não varia. Então esses dois caras aqui não variam, tá? O que é o momento estático? Ele varia ponto a ponto, tá? Em cada ponto desse aqui ao longo da altura, nós temos um valor de Q, tá? Mas principalmente o que varia é o T. Se vocês repararem, se vocês tentarem lembrar, o T é a largura do perfil, tá? Então o valor de T aqui nesse primeiro trecho, ó, aqui nesse primeiro trecho e aqui nesse trecho também, o T é bem maior, ou consideravelmente maior, do que o T ao longo da alma, ó. Aqui é o T ao longo da alma, aqui é o T ao longo da aba. Tudo bem? Tudo bem? Se a gente tem um T maior e ele está no denominador, nós vamos ter uma tensão de cisalhamento menor. Ó, quanto maior for a espessura, menor será a tensão de cisalhamento. O que justifica, olha só, o máximo valor da tensão de cisalhamento que nós temos é na junção da aba com a alma, tá? É esse valor aqui, tá? É esse valor aqui, ó. Tudo bem? É claro que ao longo da alma, a tensão de cisalhamento vai ser maior. Repara só, olha só como é que a tensão de cisalhamento, a largura aqui, o valor, né, a magnitude da tensão de cisalhamento é maior ao longo da alma. Por quê? Porque o valor de T, que é a espessura da viga, é menor ali. Tá? É esse jogo aqui. Quanto maior o T, menor a tensão de cisalhamento. Tá? Esse jogo duplo aqui, ó. Tudo bem? Legal, pessoal? Nós vamos ter exercícios desse tipo, dessa natureza aqui, tá? Para determinar valor da tensão de cisalhamento ao longo de um perfil I. Tudo bem? Pessoal, e para acabar, um último assunto, e aí a gente encerra tensão de cisalhamento. Talvez eu passe uma sequência de exercícios para vocês também na próxima aula ainda sobre esse assunto, tá? Eu estou vendo ainda. Vamos ver como é que a gente encerra a sequência de exercícios que eu vou passar hoje, tá ok? Para acabar esse assunto, a gente vai falar de fluxo. Fluxo de cisalhamento. Fluxo de cisalhamento. Professor, o que é fluxo de cisalhamento? Quando é que eu vou precisar usar esse tipo de assunto aqui na vida prática? Bom, deixa eu primeiro escrever as equações e depois eu vou explicar quando é que a gente vai usar. E é de extrema importância esse assunto aqui, tá, gente? A gente já viu que tensão de cisalhamento é VQ por I vezes T, tá? A gente já sabe que a unidade disso, no final, vai sair Newton por metro quadrado, tá?
Não necessariamente isso, mas sempre sairá unidade de força por unidade de área, ou seja, sempre sairá tensão disso. Sempre sairá tensão. Tudo bem? Bom, o que acontece se a gente eliminar esse cara aqui, ó? Se a gente tirar fora a espessura da viga. Se a gente tirar ela fora, eu não sei se você enxerga. Qual é a unidade que tinha no T mesmo? Qual era a unidade do T? Se T é espessura, ela tem unidade de comprimento, não é? Tá? Se eu eliminar o metro da unidade de comprimento do T, aqui no denominador nós não teremos metro quadrado, nós teremos metro. Certo? Beleza, gente? Tá ok? Se a gente pegar esse metro aqui, se você estudar essa unidade, puxa, newtons por metro, unidade de força por unidade de comprimento. O que significa unidade de força por unidade de comprimento? O que significa uma força distribuída ao longo de um comprimento? A gente chama isso de fluxo de cisalhamento. Fluxo de cisalhamento. O que é fluxo de cisalhamento? Newton é uma força distribuída ao longo de um comprimento. Professor, que comprimento é esse? Qual das três direções x, y, z da viga nós vamos ter esse comprimento, essa força por unidade de comprimento? Essa direção, ela é ao longo do comprimento da viga, tá? Então, essa direção é essa direção aqui, ó, L, tá? Vamos chamar de L, comprimento da viga. É a maior dimensão da viga. Das três dimensões de uma viga, tá? Base, altura e comprimento, L, tá? O comprimento é sempre o maior, tá? É a maior das três direções ou três dimensões de uma viga, tá? Ela é sempre bem maior, consideravelmente maior que as demais duas direções, tá? O fluxo de cisalhamento é a unidade de força por unidade de comprimento, onde esse comprimento, M, é o maior comprimento da viga, tá? Legal, professor, mas tudo bem, mas vamos lá, continua. O que eu faço? Eu não consegui entender onde que a gente vai aplicar esse tipo de equação, tá? Imagina a seguinte situação. Eu tenho uma viga. Imagina que eu tenho uma viga aqui, ó, de perfil T, tá? Só que essa viga ela é composta de duas seções retangulares, tá? Eu peguei duas vigas retangulares e aí olha o que eu fiz. Eu colei uma na outra, tá? Eu colei uma na outra. Então vem aqui, ó, nessa interface das duas aqui, ó, eu passei cola, tá? Olha a cola ali. E olha só a minha necessidade. Eu, como engenheiro profissional, eu tenho que determinar se essa cola aqui ela vai suportar imagina que tenha cargas externas agindo nessa viga, tá? E eu tenho que determinar a tensão que age nessa cola. Olha só, gente, a tensão que age na cola, tá? Para eu determinar a tensão que age na cola, ou a quantidade de cola que eu preciso passar, ou se eu preciso passar cola ao longo do comprimento inteiro, em toda a interface, ou eu posso só colocar alguns pingos, enfim. A quantidade de cola que eu vou usar, ela é diretamente proporcional à tensão que age nela, tá? A gente já viu na aula passada que a cola, né, não essas domésticas, mas as colas industriais, elas são calculadas. Tem que ter um cálculo, né, um memorial de cálculo para dimensionar a quantidade de cola que você passa numa estrutura, tá? Isso em condição não doméstica, né, industrial, tá bom? Bom, você sempre terá lá uma tensão, cada cola vai ter lá a chamada tensão admissível, tá? De cisalhamento. Aí é X Pascal, X megapascal e assim por diante.
tá? Bom, para a gente determinar qual a tensão que age nessa cola por metro, a gente vai usar a equação do fluxo de cisalhamento, tá? Pessoal, essa tensão na cola vai sair em newtons por metro, a unidade dela, tá? O que é newtons por metro? Vamos supor aqui, ó, aqui tem 1 metro, tá? Essa tensão aqui vai ser a quantidade de força, newtons, que age em cada metro linear, né? Só pode ser linear, em cada metro desta viga aqui, tá? Ao longo desta cola. Isso quer dizer, vamos supor que eu achei 5 kilonewtons, tá? 5 kilonewtons por metro. 5 kilonewtons por metro de esforço cisalhante, de fluxo de cisalhamento nessa viga aqui. Isso quer dizer que age por volta de 500 kgf ou meia tonelada em cada metro de cola, tá? Em cada metro longitudinal da viga de cola, tá? Quer dizer que cada metro de cola no sentido da viga está suportando meia tonelada, né? Meia tonelada força, tá? A cola aguenta isso ou não aguenta? Ah, não sei. Para você saber, lê lá a especificação técnica da cola, vê o quanto ela suporta por metro quadrado, você tem a espessura da viga, você multiplica pelo comprimento de 1 metro, você tem a área de cola, no caso aqui é uma área retangular a cola, tá? A seção colada é uma área retangular, tá? Você vai ter a força que age em cada centímetro quadrado, em cada metro quadrado dessa cola, e compara com a tensão admissível de cisalhamento que essa cola resiste, que essa cola suporta. Tudo bem? Legal, gente? Deu para entender o que é fluxo de cisalhamento? Tá? Professor, e se eu não for usar cola? Se ao invés de cola eu for usar pregos, tá? Então tem um prego aqui, um prego aqui, um prego aqui e assim por diante. Se eu for, ao invés de usar cola, se eu for pregar uma estrutura na outra para formar uma viga, tá? Aí você vai ter aqui o esforço por metro, né, por metro de viga aqui, que é com isso que você consegue dimensionar quantos pregos ou quantos parafusos ou quantos rebites também, tá? Você vai ter que usar para suportar a carga externa que age nessa viga, tá? Professor, e se eu, ao invés de usar parafuso, rebite ou cola, e se eu usar solda? Pessoal, a solda também é dimensionada desta maneira, tá? Vamos supor, você tem um cordão de solda, sei lá, de 5 milímetros aqui, ó, solda cordão triangular aqui e aqui, ó, tá? E esse cordão triangular, ele se estende ao longo de toda a viga, tá? Esse cordão de solda, ele pode ser contínuo, ou ele pode ser intermitente. Eu tenho, sei lá, 10 centímetros, aí pula 20 centímetros. Aí eu tenho mais um cordão de 10, pula 20. Tenho mais um cordão de 10 e pula 20 centímetros. Ou seja, qual deve ser o comprimento de solda? Ele tem que ser contínuo? Ele pode ser segmentado, intermitente? Tá? Quem vai dizer isso é o fluxo de cisalhamento que você vai usar aqui. Tá? A gente usa muito a equação do fluxo de cisalhamento justamente para isso aí mesmo, para dimensionar, tá? Os elementos de fixação, parafuso, rebite, cola e solda. Tudo bem? Legal, gente? Professor, só me dá um exemplo. Se eu estivesse usando parafuso ou rebite ou prego, como é que eu saberia quantos pregos eu vou ter que usar? Em função do esforço por metro que você tem ali, você consegue saber quantos pregos você tem que usar. Eu sei que cada prego aguenta meio kilonewton por metro, tá? Se eu tenho meio kilonewton de esforço que cada prego suporta, cada prego vai suportar meio kilonewton. Ele já tem a área da seção transversal. Através de cisalhamento puro, você consegue saber qual é o esforço de cisalhamento máximo que ele suporta, tá? É aquele cálculo de pinos, né? Como é que eu consigo dimensionar um pino ou um rebite com duas chapas que estão sofrendo tração, né? Como é que eu consigo saber o esforço
que um rebite tem que suportar, ou um prego tem que suportar aqui para suportar um determinado esforço de tração entre as duas chapas. Tá ok? Bom, eu sei que cada prego desse aqui, eu já conheço o diâmetro dele, a área dele, o aço é 1020, suporta mais ou menos 30 kgf por milímetro quadrado de tração, de cisalhamento não sei, não lembro agora, mas eu consigo saber então que cada prego vai suportar um esforço de meio kN no cisalhamento, tá? Meio kN. Se eu tenho 5 kN por metro e cada prego só suporta meio kN, então eu vou ter que usar 10 pregos ao longo de 1 metro. Se a viga tem 10 metros, eu vou ter que usar 100 pregos no total, igualmente distribuídos, né? Igualmente equidistantes um do outro. Tudo bem? Legal? Não sei se você conseguiu enxergar. Eu fiz uma conta simples, né? Regra de 3, tá? Mas se cada prego suporta meio kN e eu tenho 5 kN ao longo de 1 metro, eu vou ter que usar pelo menos 10 pregos para cada metro de viga, tá? Para cada metro de viga. Tudo bem? Legal, pessoal? Vocês têm meu WhatsApp aí. Peço que vocês me chamem, então, qualquer dúvida para eu explicar de forma mais detalhada, mais pontual, tá ok? Mas basicamente, fluxo de cisalhamento é isso aí mesmo, tá? Nós temos ainda um assunto que... só uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eu estava explicando a distribuição da tensão de cisalhamento, imagina que isso aqui é uma viga deitada, tá? Isso aqui é uma viga deitada. Lembra quando eu desenhei essa distribuição de tensão aqui, ó, de cisalhamento? Que ela é parabólica assim, ó. Lembra disso? Tá? Ela é máxima nas extremidades direita e esquerda e é mínima no meio e assume valores intermediários, né? Dentro, né? No meio, né? Entre o meio e as extremidades, nessa porção intermediária aqui, ele assume valores intermediários também, tá? Eu acabei não falando, né? Professor, a gente deve considerar isso num projeto? Como eu falei, a gente sempre vai usar a viga de pé. E sempre uma viga de pé, ela vai ter pelo menos o dobro da altura. A altura vai ter pelo menos o dobro da largura. Pelo menos, tá? Pelo menos. Na prática é assim mesmo que funciona. Pelo menos o dobro da largura, tá? Então se a largura é 10, a altura é pelo menos 20. Se a largura é 5, a altura é pelo menos 10 e assim por diante, tá? Então esse efeito, essa distribuição aqui, que dá aqueles 3% que eu passei para vocês, ela vai ser até menor do que 3%, tá? Então, para efeito de projeto, a gente não considera. Só se for uma viga mais larga do que alta, tá? E que a gente não conhece a aplicação para isso, tá? Com certeza deve ter, tá? Mas a gente não considera isso aí, tá? Professor, aí que vem a pergunta, né? Professor, mas e se eu tiver uma aplicação assim e eu precisar dimensionar essa estrutura? Nesse caso, até existem modelos matemáticos para isso. Pra vocês terem uma ideia, nem o próprio livro do Ibler trata esse assunto. Tá? Ele passou essas porcentagens aí, 3%, 40%, mas a gente consegue usar a teoria da elasticidade, né? Existem alguns modelos matemáticos aí, prontos para você determinar quanto é a tensão máxima. Tá? Só que assim, se você quiser uma coisa mais prática, você precisa partir para elementos finitos, tá? Quando você trabalha com elementos finitos, ele considera tudo, simplesmente tudo que a gente vê na engenharia, inclusive concentração de tensões, tá? Ele vai considerar se a viga tem um vinco, um canto vivo ali, tá? Que concentra tensões, né? E ela vai dimensionar aquilo, ela vai levar isso em consideração para você interpretar aquele mapa de cores, né? Que aparece da aplicação dos elementos finitos, tá? Então você consegue, por elementos finitos, levar em consideração inclusive essa distribuição da tensão de cisalhamento na horizontal. Legal? Beleza, pessoal? É isso que eu ia falar para vocês. Existem também chamado o fluxo de cisalhamento em paredes finas, tá? Se eu tiver um tubo, por exemplo, imagina a fuselagem de um avião. Tudo bem que ali o revestimento, né, a funilaria, vamos usar essa palavra, do avião, ele não é um revestimento trabalhante,
tá? Mas imagina que essa aqui é a fuselagem de um avião, tá? Olha lá, o avião tá vindo para frente aqui, tá? Esse cilindro que a gente chama de fuselagem do avião, o charuto do avião, né? Ou seja, é o avião inteiro, com exceção das asas e da empenagem que vai lá atrás, das asinhas atrás, profundor e o estabilizador horizontal e vertical. Esse charuto do avião, tá? Se ele fosse de um revestimento trabalhante, a gente sabe que a espessura da chapa é desprezível, é uma folha de alumínio, tá? É bem fininha mesmo, tá? Como é que a gente faz para determinar a tensão de cisalhamento que age ao longo de um tubo, tá? De parede fina, tá? Nesse caso, a gente usa também o chamado fluxo de cisalhamento, a mesma equação, tá? A mesma equação. Desculpa, gente, eu coloquei tal aqui, eu usei a letra errada. Fluxo de cisalhamento a gente pode chamar de Q, tá? Que é VQ sobre I, tá? Pessoal, desculpa, eu já até apaguei, né? Mas lá para trás não é tal. Tal é tensão, tá? É newtons, é unidade de força por unidade de área, tá? O Q, que é o fluxo de cisalhamento, esse não é tensão mais, é a unidade de força por unidade de comprimento, tá? Desculpa, tá, gente? Eu tô me retratando aqui porque lá para trás eu já apaguei, eu coloquei que fluxo de cisalhamento era a letra tal, tá? Esquece, tá? Eu fiz errado, eu esqueci de corrigir a letra aqui, né? O parâmetro, a variável, tá? Então, fluxo de cisalhamento a gente vai chamar de Q minúsculo, Qzinho, tá bom? Nesses casos, fluxo de cisalhamento em tubos de paredes finas, tá? Não somente tubo, mas em qualquer estrutura que tenha uma parede fina, ou seja, a espessura desprezível, a gente também usa na prática da engenharia a equação do fluxo de cisalhamento para o seu dimensionamento, tá? Existem algumas questões que a gente deve considerar nesse caso, que, por exemplo, a força deve passar pelo centro geométrico da seção transversal dessa estrutura de paredes finas, tá? Só o fluxo paralelo às paredes é que importa nesse caso, tá? Então só o fluxo nesse caso aqui paralelo às paredes é que a gente considera quando é uma estrutura de paredes finas, tá ok? Tem mais algumas outras questões, né? Por exemplo, o fluxo de cisalhamento ele vai variar linearmente e não parabolicamente quando na direção perpendicular à parede, tá? E parabolicamente paralelo a ela, tá? Pessoal, eu não vou falar sobre isso aqui, né? Foge do nosso escopo aqui, tá? E na verdade eu estou passando fluxos de cisalhamento para vocês aqui porque a gente vai usar isso no dimensionamento de elementos de fixação, pregos, parafusos, rebites e solda, tá? Quando a gente for lidar na prática da engenharia com estruturas de paredes finas, a gente na prática, né, os engenheiros recorrem aos elementos finitos, tá? Não sei se vocês já viram, quando você desenha uma estrutura com parede muito fina, pelo menos no Inventor ele funciona assim, né? Você deseja tratar a sua estrutura como uma casca, né? Quando ele pergunta, né, ele usa o termo shell, né, casca. Se você disser que sim, ele vai tratar o seu modelo 3D, né, a sua estrutura, como uma estrutura de paredes finas, tá? É justamente para considerar o fluxo de cisalhamento. É assim que funciona. Tá ok? Pessoal, como eu falei para vocês, essa aula ela é um pouco mais curta, tá? E eu vou passar para vocês agora alguns exercícios envolvendo fluxo de cisalhamento, tá? E outros ainda envolvendo distribuição da tensão de cisalhamento em estruturas não retangulares, por exemplo, em viga I, né, em viga circular e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí essa aula, né? E me chamem qualquer dúvida aí, não sei se vocês têm meu número, meu WhatsApp, e eu vou ajudando vocês, tá ok? Obrigado pela sua paciência, tenham todos aí um ótimo dia.